A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer mais uma reflexão na palavra do Senhor e ao longo dos dias eu vou postar outros vídeos também que dão seguimento a esse pequeno estudo, né? Mediante aquilo que Deus tem me feito entender da sua palavra, conforme a capacidade, né, que Ele tem nos dado para poder compreender. Eu vou iniciar por Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 13, que nos diz assim: De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz assim: No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. A Bíblia, para nós cristãos, é um livro sagrado. E é por ela que nós nos guiamos, é a nossa bússola, né? É a nossa direção, é o nosso norte. E nem sempre a gente consegue fazer tudo conforme a Bíblia fala, porque ela é muito perfeita. E nós somos falhos, né? Nós somos falhos. Não éramos quando fomos criados. E eu quero partir desse princípio. Deus, ele criou todas as coisas. Criou os céus e criou a terra. Aí a terra era sem forma e era vazia. E Deus foi lá e fez separação das águas. Deus criou o sol, lua e estrelas. Deus fez os mares. Deus, ele colocou os animais na terra. Deus criou toda a vegetação. E por fim, Deus criou nós, seres humanos. E ele entregou essa terra que ele fez perfeita em nossas mãos. Ele deu aos homens, né, à humanidade, aquilo que ele criou. E o homem, ele vivia em um estado de perfeição. Ele vivia no jardim de Deus. Ele vivia numa comunhão plena com o seu Criador. O homem era inocente, ele não tinha maldade nos seus olhos, e ele não planejava o que era ruim, ele não tinha uma vida de preocupações, ele era uma pessoa tranquila, né? Os seres humanos, criados por Deus ali e colocados naquele jardim, eles eram tranquilos. Só que o homem desobedece a Deus, né? Eu falo homem na questão de humanidade, tá certo? Obedece ao seu Criador, ele trai o seu Criador. Porque quando Deus, ele cria todas as coisas e ele criou o homem e o colocou em seu jardim, ele disse: olha, tem uma árvore ali que o fruto daquela árvore é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E se você comer desse fruto, você vai morrer. Aí muitas pessoas podem se perguntar da seguinte forma: tá, se não era para o homem comer daquele fruto, por que Deus colocou aquela árvore ali no meio daquele jardim? Por que que Deus simplesmente não colocou uma proteção e não deixou que o homem alcançasse? Ora, Deus nos fez e nos deu um presente incrível. De tudo que Deus já nos deu, das maravilhas que ele nos concedeu, esse é um dos mais incríveis, que é o poder da decisão. Deus deu a nós poder de decidir sobre aquilo que nós queremos fazer, certo? Então,
Deus, ele não criou fantoches, ele não criou robô, ele não criou bonecos de barro, ele criou pessoas. Pessoas com opinião, com decisão, com escolhas. Ele não é injusto. É como hoje, por exemplo, internet e smartphone. Duas coisas incríveis, maravilhosas. Parabéns para quem criou todas essas coisas. Nossa, é muito incrível. Por exemplo, esse vídeo que está sendo gravado aqui é por causa da internet e do smartphone. E isso é uma criação maravilhosa, certo? Aí vem alguém que é mau e simplesmente pega essa criação para fazer coisas erradas. Então a pessoa que criou não deveria ter criado? Então a culpa de alguém que é mau, está fazendo o que é errado, é de quem criou o smartphone, de quem criou a internet, porque se não tivesse isso aqui, as pessoas não fariam dessa maneira? Não, não é assim que as coisas funcionam. Está em nós o poder de decidir se nós queremos o bem ou se nós queremos o mal. Isso é um presente, é um dom maravilhoso que Deus nos deu. E eu glorifico a Ele por isso. Porque é muito bom você ser livre, você não ser escravo. Porque o escravo, ele não tem poder de decisão. O escravo, ele não pode decidir sobre si ou sobre qualquer outra coisa que seja. Mas nós não, nós somos livres para poder decidir se queremos o que é bom ou não. E aí, quando o homem, ele desobedece essa ordem de Deus, na verdade, um conselho, né, que Deus deu ali, ele teve que pagar com as consequências e ele precisou sair do jardim de Deus. Poxa, mas Deus não poderia perdoar o homem pelo erro? Precisava ter tirado o homem de dentro do jardim, ter permitido que essas coisas acontecessem? Ó, vamos raciocinar aqui um pouquinho comigo, vamos parar para pensar. O homem em nenhum momento mostrou arrependimento, primeiro que tudo. A primeira coisa que o homem fez quando Deus o questionou a respeito do que havia acontecido foi o quê? A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Eu não vejo uma pessoa arrependida. Eu não vejo uma pessoa demonstrando que não deveria ter feito aquilo. Muito pelo contrário. Eu vejo aqui uma pessoa procurando um culpado pelo seu erro. Por que você fez isso? A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Foi ela que foi lá, pegou o fruto e trouxe para mim, né? Não foi assim que o homem responde ao seu Criador? Outra coisa, tem decisões que nós tomamos que elas são irreversíveis, tá certo? Tem coisas que nós fazemos e que nós podemos consertar. Porém, existem outras que são consequências para a vida toda. Essa foi uma das que aconteceu com o homem lá no jardim de Deus. Lembra que a árvore era do conhecimento do bem e do mal? O que acontece quando o homem e a mulher eles comem daquele fruto? A Bíblia diz que os olhos deles se abrem. A primeira coisa que eles fazem é se esconder e procurar algo para se cobrir, porque estavam nus. Mas eles já estavam antes. Mas não era um problema para eles. A partir do momento que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles começaram a enxergar maldade em ações que antes para eles era natural. Era simples, era como duas crianças. Pega dois bebês de 1 ano de idade e coloca eles lá, sem roupinha. Eles não vão se importar. Eles são inocentes, não tem maldade nos olhinhos deles. Eram assim os homens, né? A humanidade. Eles não enxergavam a maldade, os olhos deles não viam a maldade em nada. Mas a partir do momento que eles desobedeceram, que isso fique bem claro, que o problema nessa questão é a desobediência, tá certo? A desobediência é que trouxe toda essa consequência. Por isso que eu li Eclesiastes 12:13. Porque o versículo diz o quê? No fim de tudo,
O que importa é o quê? Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Porque a questão ali era a obediência. Simples assim. Então, a partir do momento que eles desobedecem, eles começaram a ver maldade aonde antes eles não viam. E eles não podiam mais continuar no jardim de Deus. O jardim de Deus era perfeito, não cabia mais a maldade que agora estava neles. E eles precisaram sair do jardim de Deus. Eles precisaram ficar longe agora daquele lugar tão perfeito, tão maravilhoso. Eles perderam a comunhão com o Criador, né? Por causa da sua desobediência. E quanto mais a humanidade crescia, quanto mais pessoas nasciam, pior ia ficando as coisas. Hoje, às vezes, a gente fala, né? Ah, a culpa é de Adão e Eva, que desobedeceu a Deus. Tudo de ruim que acontece é culpa deles. Tá bom, eles desobedeceram lá. Mas e nós hoje, né? O que nós não temos feito na nossa vida? Como que está a nossa intimidade com Deus? Como que está a nossa vida com Deus? Será que nós estamos obedecendo? Será que quando vamos tomar uma decisão, nós estamos consultando a Deus? Será que quando nós ouvimos Deus falar algo, será que nós seguimos a voz de Deus? Ou será que nós estamos indo pelo nosso próprio querer, pelo nosso próprio entendimento? É sempre muito fácil culpar os outros, né? Sempre os outros é culpado de alguma coisa. Mas na verdade, o poder de decisão sobre a nossa vida é nosso. Somos nós quem decidimos. E claro que tudo que nós fazemos gera ação e reação. Até postei um vídeo na internet, por exemplo, como é o caso do que eu estou fazendo. E tantas outras pessoas fazem. Algumas pessoas gostam, dão likes, botam comentários bons. Outras pessoas não gostam, tá certo? E botam comentários negativos e falam coisas até terríveis. É a decisão de cada um. Porém, assim como houve a desobediência do homem e as suas consequências, ou seja, as suas responsabilidades em cima da sua decisão, a mesma coisa somos nós hoje. Nós prestamos conta de tudo que nós fazemos, das nossas atitudes, das nossas falas, tá certo? Tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta disso. É o que chamamos de colheita. E existe um segredinho nesse negócio da colheita, que às vezes eu vejo muita gente falar assim, eu tô colhendo onde eu não plantei. Não plantei isso tudo não. Tá, vamos lá. Você vai lá na terra, você pega 3 carocinhos de feijão, bota lá. Você pensa que você vai colher os 3 carocinhos de feijão? Não vai não. Aqueles 3 carocinhos de feijão vai te dar um pé de feijão com um monte de página, um monte. E dentro delas vão ter muitos carocinhos de feijão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se tua plantação é boa, tua colheita também vai ser boa. Você não vai colher só os 3 carocinhos que você plantou. Você vai colher muito, né? Porém, se a tua colheita ela for ruim, você se prepara também, porque você vai ter uma colheita bem grande e bem ruim. É a lei da semeadura, tá certo? Ninguém foge dela. Então, Deus, ele sempre teve amor e misericórdia pelos seus filhos, pela sua criação, né? Pela sua humanidade. Mas, em Eclesiastes diz que nós temos que temer e obedecer, porque é para isso que nós fomos feitos, tá certo? Quando a gente vai lá para Gênesis, nós vamos ver Deus dizendo assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, ele pegou os seus atributos e colocou em nós. Amor, paz, bondade, paciência, domínio próprio,
alegria, né? Bondade, acho que já falei amor, né? Nem sei. Mas enfim, todos os atributos de Deus foram colocados em nós. Tudo que há de bom, tudo que há de bom em Deus, Ele colocou em nós quando nos fez. Para quê? Para que nós pudéssemos representá-lo na Terra, né? Mas ao longo dos anos, nós fomos ficando bem diferentes do que Deus realmente representa. Ao ponto, ao ponto de Deus olhar e dizer: vou destruir todo mundo. Vou destruir tudo que eu fiz na terra, porque não está dando certo. A maldade ali está muito grande. E aí, quando Deus ele pensa em fazer isso, ele olha para a terra e ele vê Noé. E ele diz: achei alguém justo, que não merece ser destruído com os outros. E Deus ele não livra a terra dessa condenação, mas ele livra Noé. Ele dá um projeto a Noé de uma arca para que Noé construa e ele entre dentro dessa arca junto com a sua família, para que eles possam se salvar da grande destruição que viria. E aí, trazendo isso para nós hoje, eu fiquei me perguntando, se houvesse uma sentença de Deus hoje para a terra, nesse exato momento, e ele olhasse para mim, será que ele mudaria essa sentença por causa de mim, por causa da minha justiça, por causa de algo bom que existe em mim? Ou será que eu seria condenado junto com os outros? Será que se Deus viesse com destruição sobre tudo, será que ele me livraria como ele livrou a Noé e a sua família por causa da minha justiça, por causa de algo bom que houvesse em mim? Ou será que não? Eu me fiz essa pergunta quando eu estava preparando esse estudo, porque é muito bom, sabe? Quando nós olhamos o lado das outras pessoas, né? A gente gosta muito de fazer isso, julgamentos, análises, mas aí quando essa análise é sobre nós, que na verdade tem que ser assim, né? A leitura da Santa Ceia nos diz que nós temos que examinar a nós mesmos. Então eu tenho procurado fazer isso esses dias. Eu tenho procurado me analisar, olhar para mim mesmo. E eu me perguntei, será que Deus mudaria uma sentença por causa de mim? Será que ele acharia em mim uma pessoa justa, sabe? Será que ele olharia para mim e diria, tá aí, por causa da justiça dela eu não vou fazer isso? Ou por causa da justiça dela eu vou livrar ela e vou livrar os dela também? Será que nós estamos andando em comunhão com Deus? Será que nós estamos tendo essa parceria mesmo com Ele, né? E essa é uma reflexão que eu deixo aqui. Voltando ao ponto de que a culpa é de Adão e Eva, entendamos a seguinte questão. Deus manda o dilúvio, tudo é destruído, absolutamente tudo. E ficou quem? Noé e a família dentro da arca. E agora? Agora a terra toda era deles. Simples assim. Eles tinham agora o poder do recomeço. Os animais que viviam na terra tinham morrido, só estavam salvos os que estavam dentro da arca, certo? E a família de Noé. Agora eles poderiam fazer tudo diferente, ou não poderiam. Agora não existia mais Adão e Eva e toda aquela geração, agora era com eles. Então, eles tiveram uma nova oportunidade. Eles podiam fazer um mundo diferente.
Eles podiam agir diferente do que a geração que passou, que foi destruída, fez. Mas o que foi que eles fizeram? Eles fizeram pior do que a geração passada. Eles foram bem piores, porque agora eles começam a se espalhar sobre a terra e se esquecem do seu Criador. Eles começam a criar ídolos para eles. Eles começam a adorar outras pessoas, adorar o sol, adorar a lua, adorar um inseto e esquecem do Criador. E Deus é tão bom e tão maravilhoso que mesmo assim Ele não desiste de nós. Mesmo quando nós desistimos dele, mesmo quando nós nos esquecemos dele, mesmo quando nós o negamos. Porque eu digo, eu amo a Deus, Deus é o melhor, Deus é o mais importante, é Deus acima de tudo, 100% Deus. A minha boca fala essas palavras, mas as minhas atitudes negam isso. A minha boca diz que eu amo, que eu adoro, que ele é perfeito, 100% Deus. Mas com as minhas atitudes, eu nego aquilo que minha boca diz. E a humanidade passou a esquecer-se de Deus. E aí Deus vai e encontra um outro homem, no qual ele disse, através desse aqui eu vou começar eu vou começar algo novo. E esse homem se chama Abrão, que depois Deus mudaria o nome dele para Abraão, tá certo? Então eu vou tratá-lo dessa forma, como Abraão. Mas quando Deus fala com ele, ele ainda é Abrão. E quando a gente vai para o capítulo 12 de Gênesis, no versículo 3 e o versículo 2 e o versículo 3, tá certo? Vamos lá. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. Olha que bondade de Deus. A humanidade estava ali, né? Toda afastada de Deus, adorando até um insetinho que passava por eles. E Deus, em vez de destruir a humanidade, ele disse, não, eu tenho que dar um jeito aqui, eu vou tentar resgatar esse povo aqui de algum jeito. Aí ele encontra Abraão, homem de fé, né? E ele diz assim para Abraão, Abraão, olha, sai do meio da tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar que terra é essa, tá certo? Aí ele, ao longo dessa caminhada com Abraão, ele promete a Abraão que vai dar um filho para ele. E que desse filho vai fazer de Abraão uma grande nação. E ele diz que todas as famílias, todos os povos serão benditos, né? Nessa como se fala, nessa geração, né, de Abraão, na descendência, pronto, descendência, a descendência de Abraão. E aí, Deus promete um filho a Abraão, esse filho nasce, se chama Isaac, tá certo? É o filho da promessa, foi uma criança nascida de milagre, porque Sara já era de 89 anos quando gerou Isaac e de 90 anos quando Isaac nasceu. A Bíblia diz que Sara já não tinha vigor, tá certo? E ela também já não tinha mais o costume das mulheres, ou seja, não menstruava mais. E ela não gerava filhos. Então, Deus, ele fez um milagre, aquela criança foi gerada, nasceu. Dele nasceu Esaú e Jacó. Eu falei até sobre eles num outro vídeo. E Jacó
que Deus escolheu para gerar as 12 tribos de Israel. E daí foi só se multiplicando e cada vez mais pessoas nascendo da descendência de Abraão. Por quê? Porque como toda a humanidade estava se esquecendo de Deus e abandonando Deus por causa de suas próprias convicções, então Deus encontrou em Abraão alguém que pudesse obedecer a ele, que tivesse fé o suficiente para confiar naquilo que o Deus invisível estava falando, aonde as nações da terra agora cultuavam a deuses, né, que tinham imagens. Abraão estava tratando com um Deus que ninguém via, um Deus que você ouvia a voz, mas não tinha imagem. Então Deus achou em Abraão fé suficiente para dar continuidade ao seu plano de salvação para toda a humanidade. E aí é gerado esse filho e toda a sua descendência das tribos de Israel. E eles se tornam o Israel de Deus, o povo santo, né? A nação escolhida, o povo eleito de Deus. Mas é só Israel que é a nação escolhida? É só o povo de Israel que é o povo de Deus? Vamos ver o que nos diz Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 7, 8 e 9. Nos diz assim, olha. Deixa eu ver aqui, isso. Gálatas 3, 7, 8 e 9. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, por fé, ele se tornou também descendente dessa promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Então nós também somos o povo eleito, a nação santa, né? O povo escolhido de Deus. Não é somente quem nasce lá em Israel, quem é intitulado judeu, quem faz parte das tribos, né? Que são os descendentes de Abraão. Nós também somos parte dessa descendência, nós também somos esse povo escolhido, essa nação santa, que Deus escolheu para pôr em nós o seu nome. E dessa descendência nasce Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para poder nos tirar desse estado de pecado e de morte, dessa condenação. Lembra lá do Éden, que Deus disse que se o homem desobedecesse a ele, comesse daquele fruto, ele morreria? Então, desde aquele dia, a humanidade ela estava sobre uma condenação, né? A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas aí, quando Jesus Cristo nasce, ele
nunca pecou, ele nunca errou, ele sempre teve uma comunhão plena com Deus. E por conta disso, quando ele morre naquela cruz, e sem merecer aquela morte, ali ele estava pagando por nós a nossa culpa, para que nós pudéssemos reatar o nosso relacionamento com Deus, sabe? Para que nós pudéssemos ter acesso a Deus novamente. Porque tantos foram os pecados, mesmo depois de Deus ter escolhido Abraão, de ter colocado o seu nome ali naquele povo, aquela nação santa, o povo ainda continuou traindo Deus. Até que chegou um ponto que não teve mais jeito, não teve mais solução. E aí foi quando Jesus ele veio. E ele não veio para nos condenar. Muito pelo contrário, a gente já estava condenado. Nós já estávamos vivendo na condenação do pecado. E aí Jesus ele veio para nos tirar dessa condenação. Ele veio para nos livrar